Olá, meus amigos, amigas. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui mais uma vez. De antemão já agradeço as visualizações, as interações dos irmãos, irmãs, enfim, todos aqueles que tiveram acesso aí à nossa fala, né? O tema de hoje é crer no absurdo para prosseguir. Absurdo, por definição, é aquilo que é destituído de sentido, né? Que não tem racionalidade, que está além da compreensão humana, é um absurdo. Mas como nós temos por base as Escrituras Sagradas, ela é um livro recheada de eventos absurdos, né? Eventos absurdos. Então nós vamos tomar por base hoje João 11, 25, né? Evangelho que escreveu João 11, 25, disse-lhe Jesus. Jesus falando para Marta, irmã de Maria. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esta fala de Jesus, junto a Marta e Maria e outros, ela está dentro de um contexto local onde Jesus pergunta por um cadáver que já estava sepultado há 4 dias. No caso, tratava-se de Lázaro, né? Irmão de Marta e Maria. Que esse cidadão, Lázaro, ele era amigo de Jesus. Mas quando Jesus chega até a aldeia por nome Betânia e chega ali na casa, Lázaro, acometido de uma enfermidade, veio a óbito e já havia sido sepultado. Quando Jesus chega, Marta lhe indaga alguma coisa. Jesus disse a ela: seu irmão há de ressuscitar, Marta. E ela, tendo uma noção primária do que se tratava a ressurreição na época do fim, ela diz: eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar no último dia. Então, Jesus, então, ele prossegue e inquire, sabendo já que o seu amigo havia falecido e já estava sepultado, Jesus então pergunta: onde vocês o puseram? E levaram Jesus Cristo até onde haviam sepultado Lázaro. Veja, irmãos, 4 dias já de sepultamento, Jesus então pergunta por esse cadáver. Já começa a surgir uma intriga, né? Jesus, ele não era um coveiro, ele não era um médico legista para desenterrar corpos, né? Com 4 dias já está um estado até avançado, né? De decomposição. Tanto que no diálogo com Jesus e Marta, ela diz assim: Senhor, já fazem 4 dias, já cheira mal. Mas Jesus, ele insiste, né? Então, quando ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, veja que Jesus fala de ressurreição primeiro. E só pode ressuscitar quem já morreu, né? Nós temos, por informações, por observações, percepções desde a nossa infância, que primeiro se vive
e depois se morre, né? Mas Jesus, ele vem e fala algo que é até intrigante, né? Primeiro ele fala de morte e depois ele fala de vida. Pelo senso comum, pelo curso natural das coisas, nós entendemos que a pessoa vive primeiro, depois morre. Mas Jesus, ele fala assim: eu sou a ressurreição. Só pode ressuscitar quem já morreu. Então ele está falando de morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ou ele falando de morte primeiro, viverá. Então Jesus começa a delinear e começa a chamar um absurdo à existência. Ele começa a perguntar de um cadáver que já estava sepultado há 4 dias. E intriga, né? Intriga. As pessoas estão ali, as sepulturas naquela época, elas eram feitas em cavernas, e dentro dessa caverna eram depositados os corpos e se colocava uma grande pedra na entrada da caverna, né? Para que ninguém tivesse acesso. Geralmente uma pedra pesada. E Jesus, então, ele prossegue, né? Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele refere morte primeiro, depois ele refere vida. Porque esse termo morte, nós podemos entender por duas vertentes. Por duas vertentes. A primeira, a pessoa, muitas das vezes, ela está sobrevivendo. Ela está respirando. Mas, na verdade, ela está se arrastando sobre a face da terra. Ela, muitas das vezes, já desanimou com muitas coisas, já deixou que ela ficasse ao sabor da corrente, né? Houve ali um desbotamento emocional, vamos dizer assim, um desânimo que tomou conta daquela vida, e aquela pessoa ela já não acha graça em mais nada, ela já não procura fazer mais nada, ela não almeja mais nada, ela não tem mais nenhum objetivo, nenhuma meta. Na verdade, está completamente entregue, né? Na verdade, essa pessoa está apenas sobrevivendo. Ela está morta. E muitas das vezes, no seu ânimo, no que sobrou de ânimo, ela está pedindo até a morte. Aquilo que ela entende por morte, na verdade, é a transição que ela fará desse plano para um outro plano, né? Mas, na verdade, ela está morta. Ela está apenas sobrevivendo e se arrastando sobre a face da terra. E muitas das vezes pedindo a morte em seu ânimo, né? Por isso que Jesus refere a morte primeiro. Porque Jesus, ele ressuscita. Ele dá vida. Se a pessoa que está dentro desse quadro, dentro dessa situação de desânimo, de desconforto, de não achar graça em mais nada, já desiludiu com tudo e não acredita em mais ninguém, se essa pessoa tiver uma abertura, um lugarzinho no seu coração para acolher a palavra de Deus, essa pessoa ela vai passar a ter vida, ela vai ressuscitar, ela vai ter vida de verdade.
porque Jesus Cristo diz: eu sou a vida, e vos dou vida com abundância, com muita graça. Então a pessoa passa a ter uma vida de beleza. Ela começa a enxergar coisas maravilhosas, ainda que as circunstâncias não se apresentem favoráveis, mas ela consegue enxergar as belezas criadas por Deus, né? Então, prosseguindo, né? Jesus, ele chega até aquele local. As pessoas estão ali atônitas, né? Estão ali apreensivas com toda aquela conversa. E então indicam para Jesus aonde que colocaram o corpo de Lázaro. E Jesus então ele faz uma oração. Ele manda tirar aquela pedra da entrada e ele faz uma oração ao Pai. E ele se interpõe. E ele se interpõe e começa a delinear um absurdo, né? Um absurdo. Porque nessa época já havia, né, a administração de cemitérios. Você não pode, até hoje, né, você não pode mandar abrir uma sepultura sem uma ordem judicial, né? Não existe isso, né? Então ele começa a trazer à existência um absurdo. E por falar em absurdo, nós temos inúmeros exemplos, né, aqui na Bíblia Sagrada, inúmeros absurdos registrados aqui, né? Um deles é com relação a Noé, né? Noé, em determinado momento, ele aparece com um projeto e implementa um projeto lógico que Deus lhe forneceu e começa a implementar e cortar madeiras e colocar tudo dentro de um cenário e dizendo que haveria um grande dilúvio sobre a terra e que só se salvariam os que estivessem abrigados no grande barco, um imenso barco que ele iria construir, uma arca, né? E as pessoas então achavam aquilo tudo um absurdo. Fala, isso é um absurdo. Como que pode um negócio desse, né? Mas enfim, a história todos conhecem, né? Da Arca de Noé. Voltando então para o que nós estávamos falando, Jesus, ele se direciona ali à porta da entrada daquela caverna e clama em voz alta: Lázaro, sai para fora. Olha, o ser humano é engraçado, né? Depois do fato ocorrido, ele simplifica e encontra uma justificativa para tudo e às vezes, muitas das vezes, aquilo que lhe é conveniente, né? Parece algo simples, mas é um grande absurdo. Você chegar na porta de uma sepultura, a pessoa sepultada com 4 dias, e você dizer a ela para sair da sepultura sem ninguém entrar ali para tirá-la. Está registrado aqui, João, capítulo 11. É uma das passagens magníficas da Bíblia, da palavra de Deus. E de repente, Lázaro sai de dentro daquela caverna, caminhando com as próprias pernas, todo enfaixado.
o mesmo Lázaro, com a mesma consciência, com a mesma personalidade, com a mesma fala, o mesmo irmão de Marta e Maria. Não era uma outra pessoa, o mesmo. E a Bíblia registra que quando isso acontece, as pessoas ficaram assombradas, porque presenciaram um grande absurdo. Que absurdo é esse? Que se interpõe. Jesus, ele chama esse absurdo à existência e ele coloca entre a primeira situação, que a pessoa está morta e sobrevivendo sobre a face da terra, mas quando tem um encontro com Cristo, ela passa a ter vida de verdade. E a ressurreição do último dia, referido por Marta, Jesus então se interpõe entre essas duas situações e chama um absurdo à existência. E hoje nós temos esse mesmo Jesus, o mesmo. Ele não está aqui fisicamente, mas o seu Espírito está aqui, o Espírito Santo. Continua fazendo as mesmas obras. As mesmas obras. E Jesus Cristo, ele disse assim: tudo é possível ao que crê. Está difícil, está complicado, mas creia. Creia no absurdo. E o absurdo, ele não está dentro da compreensão humana. Nós aceitamos pela fé. Pela fé, nós aceitamos. E a fé, ela não contempla, a fé, ela não se deixa levar pelas circunstâncias. A fé, ela consegue ver além. Jesus Cristo mostrou isso. Vocês precisam enxergar além das circunstâncias. As circunstâncias são desfavoráveis. Cheira a morte, cheira a sepultura, cheira conflito, cheira desordem. Mas não se deixem levar por isso. Creia no poder de Deus. Creia no autor da vida. Jesus Cristo, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é. Não deixou de ser, ele continua o mesmo. Aquele que crê em mim, se estiver morto, rastejando sobre essa terra, mas der guarida à palavra de Deus, viverá, vai ter uma vida de verdade. E se morreu com essa palavra dentro de si, ainda haverá uma ressurreição ali na frente. Está bem pertinho. Amém? Que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar crendo. Porque Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Não deixe desfalecer a sua fé. Creia. Creia na simplicidade do Evangelho de Cristo. Não deixe a burocratização confundir a sua mente. Tem muita gente burocratizando essa palavra. Mas ela é simples. Simples como a pomba.
e é pura como uma água cristalina. Até.